Então, pessoal, continuando o sistema nervoso central, a gente vai entrar agora na medula espinal, que faz parte do nosso sistema nervoso central. A medula espinal é um tubo cilíndrico formado por tecido nervoso, cuja função é transmitir informações do encéfalo para a periferia do corpo e vice-versa, né? Trazer do sistema nervoso periférico para o encéfalo. Porém, as funções da medula espinal não se limitam apenas à transmissão de informações. Ela também coordena as atividades musculares e os reflexos, né? Que eu falei lá no início do arco reflexo, ele passa por dentro da medula e faz como se fosse um arco para que a gente consiga desempenhar o ato reflexo. A medula espinal, ela vai partir do bulbo cerebral, descendo por dentro dos ossos da coluna vertebral. As vértebras, vocês vão ver provavelmente na sexta-feira, né? Elas possuem um orifício central chamado de forame vertebral. Esses forames de todas as vértebras empilhadas, né, vão formar um túnel protetor chamado de canal vertebral, que é por onde passa a medula espinal. Então aqui vocês veem, ó, partindo do bulbo a medula espinal, e vocês estão vendo aqui em roxo as vértebras uma em cima da outra, empilhada, e por dentro dessa vértebra, ó, essa visão superior, vocês conseguem ver o tal canal vertebral que eu mencionei. Então esse canal vertebral é que existe para medula espinal passar. Aqui é um corte com a presença da medula espinal. Então a gente tem aqui, né, a mesma coisa do desenho. A gente tem o canal vertebral aqui e a medula passando por dentro. Percebam que a medula, ela não ocupa todo o espaço. Por quê? Porque a gente tem o líquido, o líquor, né? Passando aqui também para a proteção dessa medula espinal. Aqui, quando a gente amplia a imagem, a gente consegue visualizar essa medula dentro do canal vertebral. Tem uma região que vocês vão ver que é chamada de H medular, que é essa parte mais escurecida. E dela vão partir raízes nervosas, tá? Tanto entram raízes nervosas sensitivas, ou seja, que estão recebendo estímulos do meio externo, né? E vão entrar aqui na medula espinal, como sai dela raízes nervosas motoras, ou seja, para que se efetue a resposta àquele estímulo sensitivo. Então tem saindo aqui da medula essas raízes nervosas, tá? Que vão dar origem ao quê? Ao nosso sistema nervoso periférico, tá? Então, além do canal vertebral atuar na proteção da medula, o líquor circula protegendo essa medula. E, além disso, nós também temos o envolvimento pelas três meninges, né? Então, a gente tem a pia mater, a aracnoide e a dura mater protegendo essa medula espinal. Entre a pia mater e o canal vertebral existe um espaço, que é o que a gente chama de cavidade epidural ou peridural, que é onde é aplicado a anestesia peridural. Então a gente tem a medula aqui, tem as meninges envolvendo e ainda tem um espacinho entre o canal vertebral e essa medula envolvida pelas meninges, que é onde a gente tem um espaço peridural onde é aplicada a anestesia, tá? A medula espinal inicia no forame magno do crânio e vai aproximadamente até o forame vertebral da segunda vértebra lombar, a L2. Como assim, professora? Mas a gente não tem mais vértebras. O que se prolonga por dentro das demais vértebras não é mais a medula espinal, é apenas o prolongamento das raízes nervosas, os nervos, né? Então, quando a medula passa pelas regiões cervical e torácica, ela apresenta um aspecto mais inchado, que é o que a gente chama de intumescências. Nós temos a intumescência cervical e a lombosacra, que está localizada na região das vértebras torácicas. Por que que a gente tem esse inchaço na medula nessas regiões, tá? Porque é a partir dessas regiões que a gente tem a formação dos plexos nervosos mais extensos que a gente tem. Então a gente tem um plexo braquial partindo aqui, que vai inervar todos os nossos membros superiores. E nessa região aqui lombar, a gente já tem o plexo que vai inervar os membros inferiores.
Quando a gente vem para essa região que não está inchadinha, né, a torácica, é porque os nervos que saem, eles vão sair aqui, ó, para a lateral e pronto, acabou. Então não é uma quantidade extensa, eles não são espessos. Então por isso que a gente não tem esse inchaço, essa intumescência acontecendo nessas outras regiões. Ele vai inchar onde a gente tem a saída de uma maior quantidade de nervos, porque eles precisam se anastomosar, se ramificar para dar origem aos plexos nervosos, que vão inervar todas as regiões dos nossos membros superiores e inferiores, tá? Aqui embaixo, que eu vou já falar para vocês no próximo slide, como eu disse para vocês, a medula termina aqui. O que a gente tem continuando aqui são os nervos, né, que estão se prolongando para inervar as outras regiões do corpo. Então, com esse prolongamento, parece que fica como se fossem cabelos, né, pelos, o rabo de um cavalo. Então, isso aqui é chamado de cauda equina, tá? Porque ele tem esse aspecto mesmo do rabo de um cavalo. Então, dessa intumescência cervical vão sair nervos que vão inervar os membros superiores, formando o plexo braquial e cervical. Então, como são várias musculaturas esqueléticas nos membros superiores, nessa região superior, então a gente tem uma quantidade maior de nervos. Então, por isso que a gente tem a intumescência cervical, tá? Depois da intumescência lombosacra, vão partir os nervos que vão inervar os membros inferiores, formando o plexo lombosacro. Então, a gente tem, inclusive, dessa intumescência partindo o maior nervo que a gente tem, que é o isquiático ou ciático, né? Então, ele tem várias ramificações, então por isso que a gente tem esse inchaço, essa intumescência. E o fim da medula espinal forma o cone medular, e dele vai partir o filamento terminal, que vai se conectar com a pia mater, tá? Que vai prender a medula ao final da coluna vertebral após o crescimento. Então, o indivíduo, quando ele nasce, ele já nasce com todos os nervos feitos, né? Mas ele vai o quê? Crescendo, né? Os ossinhos, as vértebras dele são bem pequenininhas, né? Então, a medula, pouca coisa cresce com os nervos, e o que vai crescendo já tem a saída das raízes nervosas, tá? Quando o bebezinho nasce e tudo mais. Então, cresce um pouquinho a medula e os nervos, mas o que cresce bastante são as vértebras. Se já tá tudo posicionado com as raízes nervosas descendo aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai ter só o crescimento dos nervos, né? Das raízes dos axônios, tá? Então, isso vai descendo, descendo, descendo. Por isso, quando você olha uma imagem, né, da medula espinal de um bebê, você vê praticamente todas as vértebras preenchidas com a medula espinal, perdão. Então, tá tudo preenchido. Por quê? Porque não cresceu. Só que quando a criança vai crescendo, as vértebras vão crescendo, né? Ela vai aumentando de altura, vai se afastando, mas a medula espinal não cresce na mesma proporção que as vértebras, tá? Que os ossos da criança. Então, ela vai subindo. Se eu estou aumentando a altura dessa coluna, a medula, que não está crescendo na mesma proporção, vai subindo. Então, ela para ali por volta de L2. Só que ela precisa continuar inervando os membros inferiores dessa criança. Então, eu preciso que o que cresça? Essas terminações de axônios aqui, que já estão nas suas posições, então eles precisam ir crescendo. Então, o que vai crescendo são essas fibras nervosas, tá? Então, por isso que a gente tem essa parada ali do crescimento da medula espinal por volta de L2. Então, com esse crescimento extenso dessas fibras nervosas, a gente vai formando esses fios que formam essa cauda equina, tá? Esses prolongamentos além do final da medula espinal para baixo vai formar essa cauda equina, tá bom? Deixa eu só passar aqui que eu esqueci de dar para vocês, olha. Assinei os dois. Se alguém puder assinar por Davi Aquino, ele tava de plantão, se foi-se embora, ele nem assinou. Quando a gente faz um corte transversal nessa medula espinal, a gente vai ver que ela também pode ser dividida em lado direito e esquerdo, pelo que nós chamamos de fissura mediana anterior, que é o que está aqui voltado para frente, fissura. Ela é maior
A entrada é maior, como a gente discutiu, e na parte posterior a gente já chama de sulco médio posterior, porque é bem mais fininho, bem mais delgado, mas há uma separação em ambos os lados, tá? Na frente e atrás. E também nós temos os sulcos laterais anteriores, tá? No centro da medula espinal, a gente tem uma região mais escura, em forma de H, que é o que se chama de H medular, que é formado por substância cinzenta. Se é substância cinzenta, o que é que ela vai abrigar? Corpos celulares de neurônios, né? A mesma coisa lá do telencéfalo que a gente viu. O córtex é mais cinza, por quê? Porque ele abriga no córtex e os corpos celulares. Aqui na medula é o contrário, tá? A parte mais central é que vai abrigar os corpos celulares e a parte mais externa, a substância branca, ou seja, as terminações de axônios. A parte posterior do H medular tem regiões afuniladas, né? Então, se ele está falando de H medular, é essa parte escura, acinzentada, tá? Na região posterior, ou seja, das costas, a gente tem as partes afuniladas que são chamadas de cornos posteriores, que vai receber os nervos sensitivos vindos do sistema nervoso periférico. Então, onde é que a gente recebe os estímulos sentidos, seja, né, estímulo externo, interno, onde é que a gente recebe? Nas costas, tá? Na parte posterior. Vão entrar do lado direito e esquerdo os estímulos sensitivos aqui através dos cornos posteriores mais afunilados, ok? Já na parte anterior, que é mais arredondada, não é tão afunilado, já é arredondadinha, a gente tem os cornos anteriores, que é de onde irão partir o quê? Os neurônios motores, né? A ação que vai ser feita. Então, aquilo que coordena o que nós vamos fazer vai sair pela parte da frente. A gente recebe o estímulo pela parte posterior, por trás, e faz a ação através da parte dianteira pela frente, certo? No centro do H medular existe um canal, que é o que a gente chama de canal central, por onde passa o líquor. Bem aqui, ó, essa bolinha que eu mencionei para vocês, a gente tem aquele espaço, né, entre a pia mater e tudo mais, que fica circulando o líquor, mas a gente também tem esse canal central por onde ele circula, para realizar o seu papel de proteção contra choque, atrito e tudo mais. Na parte mais externa da medula espinal, nós temos a predominância de substância branca, que é justamente os axônios de neurônios, né? Porque está enviando as respostas. Então, por que isso acontece? Imaginem aqui um encéfalo. Essa parte mais externa tem os corpos celulares. Ele recebeu a mensagem vindo ali, um estímulo sensitivo que chegou. Ele recebeu no córtex, na região mais externa. Ele interpretou, ele tomou uma decisão, ele vai mandar agora uma ação ser feita, o estímulo de contração. Então, ele manda, se está na parte mais externa, os corpos celulares, ele manda o estímulo para a parte mais interna, que é a substância branca, né? Axônio. Esse axônio vai descendo aqui, vai descendo, e ele vai mandar esse estímulo para outro neurônio. Então, ele chega aqui no centro e manda o estímulo, faz a sinapse com o corpo celular desse neurônio. E aqui, desse corpo celular, sai pelo axônio a raiz nervosa desse nervo para que a gente desempenhe a resposta. Então, é por isso que inverte, né, essas colorações. No cérebro, a parte externa é mais escura, enquanto na medula, a parte escura é a mais interna. Porque ela está recebendo e o cérebro está enviando, tá? Como assim? Tipo, o canalzinho não é de comunicação entre uma banda e outra, desse H. O canal central? Sim. É mais, no caso de profundidade, que a gente não consegue ver. Ele é vertical, a gente consegue ver. Se pegar um corte transversal, consegue ver. Tá? A finura de uma agulha, mas consegue visualizar. Então, aqui é mais uma imagem para vocês visualizarem, né, da medula espinal. Temos o H medular. Digam para mim, isso aqui é a frente ou as costas? É a frente, porque nós temos os cornos anteriores, que são aqueles que são arredondados.
Se aqui são os cornos anteriores, que tipo de raiz nervosa está saindo aqui? Motora ou sensitiva? Motora. E aqui é o quê? Atrás ou à frente? Atrás, porque eu tenho os cornos posteriores que são mais afunilados. Se são os cornos posteriores, que raiz nervosa está saindo aqui? Sensitiva, né? Está chegando, na verdade, né? A sensitiva. Então, aqui é o final da medula espinal. Parte anterior a gente tem a fissura, parte posterior a gente tem só o sulco, tá? Sulco mediano posterior. E o que eu quero que vocês comecem a visualizar é a estruturação do sistema nervoso periférico. Pela frente, os cornos anteriores arredondados, eu vou ter a saída do comando, né? Da raiz nervosa motora, certo? Sai o comando do que eu tenho que fazer. E na parte posterior, nos cornos posteriores afunilados, eu tenho a chegada da informação, do estímulo. E aí o que acontece? Esse sistema sensitivo aqui, né, que vai formar esse neurônio sensitivo, na maioria das vezes ele é formado por um neurônio do tipo pseudo-unipolar, em que ele recebe o estímulo, algo quente encostou aqui na minha mão, e ele vai repassando, não tem o corpo celular aqui na minha mão, pseudo-unipolar, onde é que está o corpo celular dele? No meio. Os corpos celulares, eles têm um núcleo, então eles vão ser mais densos. Por isso, todos os nervos sensitivos que vão chegando aqui e são do tipo pseudo-unipolar, os seus corpos celulares vão se acumulando nessa região que a gente chama de gânglio nervoso ou gânglio sensitivo, tá? Então, eles se acumulam aqui e enviam o estímulo para a medula espinal, chegando na região posterior. Para que seja levado lá, ó, chegou na parte cinzenta, ele está em contato aqui com o quê? Com o corpo celular, né? Mandou lá para o cérebro, mandou lá para o sistema nervoso central, lá em cima. Ele processou, decidiu o que fazer, mandou de volta a resposta, que vai ter contato com o quê? Com o corpo celular do neurônio motor, para que a ação seja efetuada. Se não for algo processado pelo sistema nervoso central como um ato reflexo, chegou o estímulo sensitivo aqui, o que é que tem dentro da medula espinal? Um neurônio que nós chamamos de neurônio associativo. Ele faz a conexão entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Só faz o arco reflexo para que a ação seja efetuada e a gente ative o ato reflexo, certo? Conseguiram visualizar? Pseudo-unipolar é porque a gente tem vários tipos de neurônios. A gente tem neurônio multipolar, unipolar. O mais normal que a gente costuma ver, né, é esse que desce aqui e faz os prolongamentos do axônio. Aqui é o corpo celular, aí vem aqui o axônio e aqui as terminações de axônios. O pseudo-unipolar, que é a maioria, né, desses neurônios que fazem parte da resposta sensitiva periférica, ele não tem o corpo celular na extremidade, ele fica no meio. Então aqui o que é que eu tenho? O axônio e as terminações de axônios. Recebendo o estímulo, a pessoa levou uma pancada ou pegou em algo quente, recebeu o estímulo, mandou esse estímulo sensitivo para a medula. Quando chega aqui, passa pelo corpo celular, mas segue, ó. Ele não vai efetuar nenhuma função, porque ele não faz interpretação, quem faz é a medula central. Então, esse pseudo-unipolar é porque o corpo celular ele fica no meio do neurônio, como está ali, ó. Vem a fibra, o corpo celular no meio e continua a fibra, continua o axônio. Ele não segue o padrão que a gente está acostumado a ver, que isso aqui é mais comum aonde? Lá no telencéfalo, que são os neurônios microscópicos, né? Aqueles que a gente não consegue visualizar. Mas os macroscópicos a gente visualiza na parte sensitiva, principalmente a presença dos pseudo-unipolares, que o corpo celular está aqui. Então ele recebe o estímulo, passa por aqui, é porque ali está melhor desenhado, ó, porque o corpo celular, ele nem dendrito tem para receber mensagem. Por quê? Porque ele está funcionando aqui só o quê? Porque ele é um núcleo, né? Uma célula
precisa manter seu metabolismo, então ele tem que ter o núcleo para manter o metabolismo da célula. Mas ele não tem função de interpretação e repasse de informação, por isso que ele nem dendrito tem. Então a informação está vindo aqui, ela passa direto, ela não entra no corpo celular e volta, não, mas eu tenho que ter a presença do núcleo celular para manter o metabolismo da célula. Ele vai direto. Esses são a maioria dos neurônios sensitivos. Eles recebem o estímulo externo ou em algum órgão, né, interno, recebe e passa direto lá para dentro da medula para que seja interpretada a ação determinada. Mas isso está relacionado à histologia, né, dessas células dos neurônios que tem essas variações. Sensitiva a maioria dessa forma. E aí esse corpo celular que serve só para manter, né, a funcionalidade e o metabolismo da célula, eles se acumulam todos juntos no mesmo lugar, que é o gânglio. Aqui no corno posterior, onde sai uma raiz nervosa, onde entra uma raiz nervosa sensitiva, né? Então, tá entrando, aqui vem um axônio do neurônio sensitivo, ele é pseudo-unipolar, bem aqui está o corpo celular dele, ele se conecta aqui, mas ele não interfere na função do estímulo sensitivo. Esse estímulo passa direto e chega no corno posterior. Ele só está aqui para manutenção da sobrevivência do metabolismo dessa célula. Todos os sensitivos da região vão chegando aqui e esses corpos celulares vão se acumulando. Por isso que essa região é mais inchadinha, porque vai acumulando esses corpos celulares. Deu para visualizar melhor? Na outra forma, ele interfere. O corpo celular, tá aqui. O corpo celular já está aqui dentro, né? Por isso que não tem a formação do gânglio. Tirando quando a gente for ver o autônomo, né? Que a gente tem um neurônio pós-sináptico que está próximo do órgão ou paralelo, a gente consegue visualizar esses gânglios mais à frente, mas aí só amanhã. Mas aqui a gente tem o corpo celular já dentro da medula espinal, então ele não vai se acumular para formar um gânglio, entendeu? O que forma o gânglio são corpos celulares, sempre será corpos celulares a formação do gânglio, certo? Então vamos começar a adentrar o sistema nervoso periférico, tá? Então o sistema nervoso central, encéfalo, medula espinal se comunica com as estruturas do nosso corpo através do sistema nervoso periférico. O meu cérebro ele não consegue tomar uma decisão e mandar diretamente o nervo dele direto para o músculo, para a glândula, não. Ele tem que passar pelo sistema nervoso periférico. Ou seja, ele entra na medula espinal, da medula espinal encaminha a ação a ser feita pela raiz nervosa motora, ou seja, aquela que sai dos cornos anteriores. Então, os nervos, junto com os gânglios nervosos, vão compor o sistema nervoso periférico. Os gânglios nervosos nada mais são, né? Como eu já disse, o conjunto de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central, tá? Os que partem do encéfalo são chamados de cranianos e os que partem da medula são chamados de nervos espinais. Nós temos 12 pares de nervos cranianos definidos por um nome que está relacionado à estrutura que eles vão inervar e também um algarismo romano pela própria posição anatômica, tá? Onde a maioria tem função mista, ou seja, tanto ele tem função sensitiva como motora, tanto é aferente como eferente, certo? Então os pares são, o primeiro par de nervos cranianos é o olfatório. O olfatório vocês já sabem que está relacionado com o olfato, que parte do telencéfalo, é esse aqui grandinho, ó. A gente consegue visualizar facilmente. Percebam, esse aqui é o cerebelo, essa parte é a região posterior e essa parte é a região anterior do cérebro, tá? Aqui na frente. Temos o segundo nervo, né, craniano, que é o nervo óptico, relacionado com a visão. E aí nós já partimos agora para o mesencéfalo, de onde vai partir o terceiro nervo, que é o óculo motor, que está envolvido na movimentação dos olhos, né, piscar os olhos, movimentação do globo ocular. O quarto nervo, que é o troclear, que já está relacionado ao ouvido. Esses que partem do mesencéfalo, tá? Aqui tem toda a organização, ó.
segundo nervo partindo do telencéfalo. Quando chega no mesencéfalo, a gente tem o terceiro nervo e temos o troclear também partindo aqui do mesencéfalo. Quando a gente parte para a ponte, nós já vamos ter a saída de 4 nervos cranianos. O quinto, sexto, sétimo e oitavo. O quinto é o trigêmeo, que vai inervar o trigêmeo. É aquele que está relacionado com a pior dor do mundo, né? Quando ele tem alguma lesão que vai causar a dor do trigêmeo, é esse nervo que é o afetado. Nós temos o 6, que é o abducente, que está relacionado também com a visão. Temos o 7º, que é o facial, relacionado às expressões faciais. E temos o 8º, que é o vestíbulo coclear, que está relacionado com o equilíbrio e com a audição. Quando chegamos na medula oblongata, nós temos mais 4 pares de nervos cranianos saindo, que é o 9º, o glossofaríngeo, que está relacionado aqui à inervação da garganta, língua, certo? O 10º, que é o vago, que é o segundo maior nervo que a gente tem dentro, que ele vai inervar várias estruturas, trato respiratório, trato intestinal, coração, tá? Então, ele vai estar relacionado aí com o nosso sistema nervoso autônomo, certo? Temos o 11º nervo craniano, que é o nervo acessório, e temos também o 12º nervo, que é o hipoglosso, relacionado também aqui com a movimentação, com o funcionamento da língua, da boca em si, certo? Então, o que a gente percebe é que esses 12 pares de nervos cranianos vão aqui mexer com essa região da cabeça, tá? O acessório, ele vai mexer aqui com a musculatura, descer um pouquinho para o pescoço, tá? Então vai interferir aqui na movimentação do pescoço e da cabeça, mas todos eles não passam daqui, eles ficam nessa região superior, por isso 12 pares de nervos cranianos, que eles vão partir daqui para cá, certo? Vão ficar nessa região. Então aqui tem um pouquinho, né, das funções, olfatória, do cheiro, aí vem o óptico, que é do olho, o oculomotor também, o abducente também, o troclear já vai ser da audição, o quinto é do trigêmeo, que está envolvido na mastigação, o sexto já vai ser, cadê o sexto que eu não estou vendo? Vocês estão vendo? Ali o abducente, né? O 7º vai ser, eu não estou mais vendo nenhum. Facial, que são das expressões faciais. O 8º é o vestíbulo coclear da audição. O 9º já vai ser o glossofaríngeo, tanto língua como garganta, faringe. O 10º vai ser o vago, que tem diversas funções, por isso que tem aqui, ó, que tem diversas funções. Quando a gente for ver amanhã o sistema nervoso autônomo, o vago é o foco principal, tá? As pessoas às vezes têm aquela alteração na síndrome vasovagal, né? Que ele não funciona, a pessoa tem uma queda de pressão porque não está funcionando corretamente, então não consegue equilibrar a pressão da pessoa e ela fica desmaia, não consegue levantar do nada, a pressão cai. São alterações do nervo do vago. Temos o 11º, que é o acessório, que já vem aqui para a musculatura do pescoço, né? Ajuda na sustentação da cabeça. E o hipoglosso, que é a musculatura da língua, da região da boca. Tá? Todos esses pares de nervos cranianos, pela sua função, a gente consegue dar nomenclatura. Mas os nervos espinais, a gente já não dá um nome específico, tá? Porque são muitos, eles sofrem um processo muito extenso de anastomose, de se ramificar e se fundir, seja com ramificações que vieram de nervos partindo de L1 e aí se juntaram com L2, ou se ramificando ainda mais e ainda pegando um que venha da torácica ou que venha da sacral. Então eles sofrem muitas ramificações e fusões. Então por isso que eles não têm um nome específico para cada um desses 31 nervos, tá? Existem 31 pares de nervos espinais agrupados de acordo com a região da coluna da qual eles emergem. Destes, 8 pares de nervos são cervicais, onde o primeiro parte acima da primeira vértebra, tá? 12 desses pares são torácicos, 5 deles são lombares e 5 são sacrais e um par de nervo é coxígeo, tá? Como os nervos que entram na medula espinal, lá nos cornos posteriores afunilados, são os sensitivos, e os que saem, né, pelos cornos anteriores arredondados são os motores, os nervos espinais, eles são mistos. Percebam aqui nessa figura,
que eu estou tendo a chegada aqui do estímulo sensitivo pelo neurônio sensitivo, e aqui eu tenho saída de informação para que uma ação seja desempenhada. Mas vocês percebem que o axônio, a fibra nervosa do neurônio motor e do neurônio sensitivo, elas estão juntas bem aqui, né? Essa junção de fibras que pertencem tanto a neurônios sensitivos como a neurônios motores é o que a gente chama de nervo, tá? Quando a gente tem a união entre as fibras dos neurônios motores e sensitivos, é o que a gente chama de nervo. Antes disso, o que é que a gente tem? Raiz nervosa motora, raiz nervosa sensitiva. A partir do momento que eles se fundiram, a gente passa a chamar de nervo. Então, por isso que a gente diz que eles são mistos, tá? Porque ele tem tanto a parte motora como a parte sensitiva. Eles apenas entram e saem por regiões opostas. O sensitivo na região posterior e o motor sai pela região anterior. Então, eles vão se unir até formarem um nervo misto. A gente tem estruturas, né, antes disso, chamadas, como eu já disse para vocês, de raízes nervosas, tá? Então, aí vocês conseguem observar a saída desses nervos. Cada vértebra vai ter a saída do nervo. Aqui são, aí em cima tem os cranianos, e aqui acima da primeira vértebra a gente tem o primeiro nervo partindo, tá? De C1. E aí o que é que vai acontecendo? Eles vão saindo e, por exemplo, a gente tem a partir mais ou menos de C5 a formação do plexo braquial. O que é o plexo braquial? Onde é que é o músculo braquial? No braço, né? Então, membro superior. Então, eles vão começando a se fundir aqui, os nervos que saem de várias vértebras vão se fundindo e se ramificando para dar origem a esses plexos que vão inervar os mais diversos músculos. Porque eu tenho que ter um nervo que vai inervar o braquial, um que vai inervar o bíceps, um que vai inervar o tríceps. Então a gente tem que ter essas inervações, essas derivações, por isso que acontece tanto essas ramificações, para que cada um dê o sinal de contração para acontecer, certo? Então, oi. Não, acho que deixar que amanhã a gente vai ver a parte das vias. Vias não. Do espinho talando e tudo. Porque, por exemplo, eu tenho bastante dúvida nessa parte. Pois porque, que foi o que vocês pediram, né? Aí justamente. O trato, por exemplo, o trato do córtex espinal lateral e tem o anterior. Aí eu não lembro agora qual é que faz a decrussação. Por exemplo, eles fazem uma sinapse e ele troca de lado. Então, existe uma síndrome, por exemplo, se a gente pegar a medula e ele sofrer lesão no caso, na região lombar e sacral, ele vai perder, logicamente, a sensibilidade do lado dos membros inferiores. Então, se eu pegar a medula e sofrer só lesão do lado direito, tem uma síndrome que eu não me recordo o nome agora, que ele vai perder a sensibilidade, a propriocepção do lado direito também da medula, só que ele vai perder a sensibilidade, por exemplo, de temperatura do lado esquerdo dele, porque ele faz como se fosse uma decrussação sem ser nas pirâmides do lado do. E aí essa parte assim eu fico meio... Pois é, essa parte fazia parte do conteúdo da aula de amanhã, né? Era pra ser... Já era... É porque eu não nasci numa síndrome de Harlequin. Aí tem um coelho preto e coelho branco, porque tem assim, tem um linguista que fica tipo aqui e tem a sua medula, né? A via medular, lemnisco medular. Aí tipo, ela vem à frente, geralmente, porque você sente, ela vai ficar atrás. Ela vai subindo, ela só vai ter a degustação do tronco cefálico. E aí, tem a questão que vai ter também, em paralelo, a anterolateral, que pode estar, por exemplo, relacionada à temperatura. Aí, se você tiver uma intersecção de um lado, vai ter essa diferença, enquanto que o lemnisco vai estar em relação à propriocepção. E propriocepção seria mais o sentido da coleta crítica. Tipo assim, passa o algodão e aí você não sente, mas aí a temperatura vai sentir, entende? Porque essa vai, a anterolateral vai ser Y
e essa vai ter a decusação. Eu entendi. Aqui, como ele está mostrando aqui, essa daqui, ó. Mostra que é essa brown. É Brown Circular. Eu não sei se é, como por exemplo, tem outra nomenclatura. Deixa eu pausar aqui. Falou. Então aqui tem essas figurinhas, né, que mostra a medula, tá? Aberta aqui as meninges e ela aqui no meio com as raízes nervosas saindo, a caldequina aqui no final com o prolongamento desses nervos, mesma coisa aqui. Aqui tem as funções, né, dos nervos, o C1, né, o nervo da C1 vai inervar e também está envolvido na inervação de olhos, do pescoço, diafragma, tá? Todos esses aqui, até C4. A partir de C5 a gente também tem pescoço, mas já começa a ter a parte dos pulmões, do coração, esôfago, início do trato intestinal. Então esses aqui começam a sair mais lateralmente, então vai principalmente para o trato gastrointestinal. E a gente pode muitas vezes pensar, porque a gente vai ver amanhã, né, a parte do autônomo, que tem essa função do vago importantíssima, do controle das contrações involuntárias e tudo mais. Acontecendo, a gente pode pensar, só quem controla é o vago. Não, a gente também tem esse controle acontecendo por esses outros nervos, tá? Não é só apenas o nervo vagal que vai estar relacionado a isso. Então tem bexiga, que também tá, o autônomo também controla. Aqui o coração, a região da próstata, né? A região reprodutiva, pernas, aqui esses aqui que estão relacionados, né? A partir de L5, né? Com as S's, né? Da região sacral, com o nervo ciático. Então eles vão formar esse plexo para os membros inferiores, que é por isso que quando a pessoa comprime por muito tempo, né, o nervo ciático, ela vai ter dormência na perna, vai ter a dor nas pernas, não só na coluna, ela vai afetar toda a região inferior. Por quê? Porque ele inerva não é só essa região baixa aqui da coluna, não, vai todos os membros inferiores. Então vai afetando tudo. Então, quando o indivíduo chega com esses sintomas aqui, tem que ser investigado também, né? Dependendo, obviamente, da anamnese, do que se vê, do que está sendo a causa, não se descobre, vai fazer uma investigação se não pode ser algum nervo que esteja sendo afetado, tá? Então, em anatomia, o plexo se refere a uma união ou anastomose de estruturas filamentosas. Isso serve tanto para veias, como artérias, como os próprios nervos, né? Que podem se fundir e se bifurcar. Então, é tanto fusão como ramificação, tá? Os plexos nervosos correspondem a 3 redes nervosas formadas bilateralmente, né? Tem que ir para um lado e para o outro. E paralelamente à coluna vertebral, a partir de anastomose de alguns ramos vertebrais de nervos espinais. Existem basicamente, tá? 4 plexos nervosos no corpo humano. O plexo cervical, o plexo braquial, o plexo lombar e o plexo sacral, tá? Então aí vocês estão vendo, ó, tem o plexo cervical nessa região, o braquial, que pega ali de C5 até T1. Temos aqui o plexo lombar e temos o plexo sacral, que é o que vai ter a presença aí do nervo ciático, tá? Os principais é o plexo braquial e o plexo sacral. Então, o plexo braquial, né, que é onde é aplicada a anestesia, quando se quer anestesiar os membros superiores, né, ele vai inervar a região do braço e é formada a partir da anastomose de 4 ramos de nervos cervicais, a C5, a C6, a C7 e a C8, e um ramo do nervo torácico da T1. Portanto, esses ramos se unem para formar 3 estruturas maiores. C5 e C6 se fundem e formam o tronco superior. C7 vai formar o tronco médio, né? Tá aqui, ó, superior, middle, médio, tá? Inferior. E C8 e T1 vão se fundir para formar o tronco inferior. E aí continua esse processo de anastomose acontecendo, tá? Os troncos se ramificam e vão se unir para formar os fascículos, que vão se ramificando e se fundindo ainda mais para inervar todas as estruturas dos membros superiores. Então vai tendo aqui a formação, né, dessas estruturas, e aqui a gente tem, ó, nervo axilar, que vai para a axila, nervo radial,
Tem o nervo medial. Esse nervo medial é que se prolonga até aqui e causa, né, quando tem alguma lesão, algum dano nele, uma compressão, a síndrome do túnel do carpo, tá? Esse nervo medial aqui. Temos o nervo ulnar. Então a gente tem fusões e ramificações acontecendo para que cada uma dessas estruturas seja inervada, certo? No plexo braquial. O plexo cervical, que está acima, né, é responsável pela... Oi? O fascículo do caso, lá de qual região? Esses fascículos aqui, eu acho, se ramificam, é porque eu não estou me lembrando, mas é porque tinha a tradução lá na imagem, eu não estou me lembrando a tradução, se é aqui ou se é aqui, das siglas, é porque eu me esqueci. Aí tinha lá o nome completo, esse A e esse D, aí tinha o completo. Eu sei que é anterior e posterior, só que eu não sei se é o D, o que era, eu não me lembro mais. Não vou conseguir te dizer agora, Gustavo. Mas depois, se eu olhar lá o artigo de novo, aí eu te mando. É, porque ali é a raiz nervosa de C5, C6, C7, C8. Aí vem aí o tronco, né? Superior, medial e inferior. Aí divisão anterior, direita. Porque é direita. Anterior, direita. Aí vem cortes. Aí esse corte é que eu não me lembro mais o que era. O fascículo é como se fosse a ramificação. Aí o plexo é o conjunto dos fascículos. É quanto fusão. Eu não sei, não me lembro não. Enfim, aí vem o cervical. É responsável pela inervação da pele, dos músculos da cabeça, do pescoço, de partes superiores do tórax e do ombro, e vai ser formado pelas raízes nervosas de C1, C2, C3 e C4. A partir de C5 já vai formar o plexo braquial, tá? Então vai aí, ó, para a cabeça, para o pescoço, aqui em cima, acima da escápula, tá? Já o plexo lombar inerva os membros inferiores, a pelve e a região anterolateral do abdômen. É formado por um conjunto de 5 nervos, T12 mais L1, L2, L3, L4. E o plexo sacral é responsável pela inervação dos glúteos, do períneo e dos membros inferiores. Contém o maior nervo do corpo humano, que é o ciático, que vai derivar de L4 até S3. Vai ser formado pelas raízes ventrais dos nervos de L4, L5, S1, S2, S3, S4. Essa região aqui é a região que a gente mais tem a frequência de ocorrência de hérnia de disco. E aí o que é que essa hérnia de disco faz quando ela se protusa, né? Quando ela sai, acontece o abaulamento, ela comprime o plexo sacral e aí causa a dor no nervo ciático. É o mais comum que tem na região sacral, né? Por conta de postura, falta mesmo de exercício físico. Então a gente tem a partir daqui dessa fusão de L4, L5 e de S1 até S4 a formação desse plexo sacral, por onde parte aqui, ó, o nervo ciático bem grosso, bem espesso e vai até o pé, viu? Ele desce até o pé e obviamente tem todas as ramificações, do mesmo jeito que lá o plexo braquial, porque a gente tem as musculaturas todas para serem inervadas, tá? E por fim, para a gente terminar, nós temos do sistema nervoso periférico, além desses nervos, nós temos os gânglios nervosos, que são conjuntos de corpos celulares de neurônios que podem ser encontrados nos ramos, tanto somático, aquele que a contração da musculatura é voluntária, como nos autonômicos do sistema nervoso periférico. Esses gânglios podem ser considerados pontos de sinapse entre os neurônios, obviamente, e as informações chegam aos gânglios através dos neurônios pré-sinápticos, excitam os neurônios pós-sinápticos, que por sua vez deixam os gânglios, né, carregando a informação. Então esses gânglios eles podem ser amplamente categorizados em 2 grupos. Os gânglios sensoriais, que vão se encontrar onde? Onde é que a gente tem gânglio sensorial? Lá na raiz nervosa sensitiva, né? Porque não é lá que chega o corpo celular dos neurônios sensitivos, eles não se acumulam todos lá na entradinha posterior da medula espinal, tá? Então a gente encontra esses gânglios sensoriais na raiz dorsal dos nervos espinais e os gânglios autonômicos, eles vão localizar-se próximo à medula espinal, quando é do sistema nervoso simpático, fica praticamente paralelo, tá? Esses corpos celulares dos neurônios pós-sinápticos, tá?
E quando são os parasimpáticos, a imensa maioria ou está dentro dos órgãos ou muito próximo aos órgãos que irão inervar. Então aqui, mais uma vez, né? A medula, tá chegando o nervo sináptico. Percebam que tem uma proeminência aqui, como se fosse uma bolinha amarela, que é justamente os gânglios sensoriais, porque ele tem um acúmulo de corpos celulares de neurônios sensitivos. E a saída já vai sendo aqui mais fininho e a gente não identifica esses gânglios aqui próximo ao canal vertebral. Só paralelamente quando a gente vê uma visão verticalizada, tá? Mesma coisa aqui, ó. Saída com gânglio sensorial e os gânglios somáticos ou autonômicos a gente já não consegue visualizar, a gente vê já próximo do local de ação. Aqui, nessa figura fica melhor. Quando é do sistema nervoso autônomo simpático, os gânglios eles se localizam praticamente paralelamente à coluna, à medula espinal. Já quando é do parasimpático, esses gânglios eles vão estar praticamente dentro dos órgãos. É onde a gente tem as conexões, né, com os diferentes tipos de neurônios que a gente vê amanhã, essas interações aqui todas, tá? Então, pessoal, para finalizar, né? Sistema nervoso, basicamente a integração, a adaptação, é o responsável pela vida. Ele é uma obra-prima do nosso organismo, do nosso desenvolvimento. Ele integra as nossas emoções, tudo isso. E é essencial para vocês compreenderem o funcionamento dele, porque senão não tem como a gente compreender as fisiopatologias, né? Todas as áreas ali têm uma função essencial para o nosso funcionamento. Então, se a gente não compreender, não tem como a gente conseguir solucionar, tá? Então, muito obrigada, gente. Show de bola.